1717. Um amigo comum e um grande amigo não só do 1717, um amigo do António Galambas e um amigo do Filipe Medina de Sousa, por caminhos diferentes, mas convidámos essa pessoa para vir aqui ter connosco hoje e sem lhe dar tema. Essa pessoa chama-se Carlos Antunes. O motivo pelo qual convidei o Carlos em estar aqui presente deve-se a ser conhecedor deste bichinho a que denominamos rádio e quem fez, ou quem faz, jamais esquecerá. E não me perguntem porquê, mas o que é mais do que certo é que o bichinho está dentro de nós e a paixão é grande. Não lhe perguntei, nem tão um pouco combinámos falar de qualquer assunto especial, mas como bons amigos que somos, apesar de não privarmos durante muito tempo, a conversa vem como as cerejas, uma atrás de outra. Começaria por dar início a esta conversa perguntando ao Carlos se ainda tem o bichinho lá dentro e se as saudades apertam muito quando entra e vê todo o equipamento milagroso. Milagroso porque com vós provocamos emoções, sensações e podemos transmitir um sorriso no outro lado da rádio, falando de igual forma para todos aqueles que nos ouvem. Não é fácil sentir esta emoção e este sentimento, mas acreditem que ao primeiro sinal dado por um ouvinte, a pele arrepia-se e sentimos uma alegria imensa com vontade de fazer mais e melhor de dia para dia. Mas vou deixar este mote para que a conversa flua por um tempo com o nosso amigo Carlos Antunes. Muito bom dia, Carlos. Bem-vindo à rádio, bem-vindo ao 1717 RCM. É um prazer ouvir-te. Ainda não tive o prazer de ouvir alguém no microfone, mas é um prazer estar contigo. E vou começar com esta primeira pergunta. É mesmo um bichinho que fica dentro de nós, o facto de termos feito rádio? Bom dia. Antes de mais, bom dia. Isto já não é voz que era, como é óbvio. Já lá vai o tempo. Antes de mais, bom dia, auditório. Bom dia e obrigado a vocês por me convidarem por estar aqui. E a ti, como um velho amigo. E colega de rádio, obviamente que fazer rádio e estar na rádio é um bichinho. Olha, lembras-te já há quantos anos é que foi, ou não? Eu comecei a fazer rádio com a Rádio Pirata, acho eu, em 2000... Epá, não, em 80 e... 80 e qualquer coisa, já vão 20, 83, 20, 30. 83. Uma coisa... 83 que eu tinha acabado de sair da tropa. Isto começamos a pensar que já somos muito velhos, não é? Ali ainda nas antigas instalações, nós conhecemos nas antigas instalações ali em frente ao convento de Mafra, estávamos num sótão, este sótão é maior do que o outro era mesmo pequenininho. Tu depois entretanto deixaste esta vida de rádio, sei que foste para outros lados, para outras rádios, o teu mundo mudou, não é? Nós somos profissionais, seguimos o nosso caminho. Nunca ficou, este bichinho não ficou sempre connosco lá dentro? É uma coisa que não se esquece e é uma coisa que nunca se apaga. Cada vez que ligas o rádio, ou porque estás no carro, ou porque estás em casa, ou porque ouves música e gostas, como eu gosto de ouvir música, cada vez que o rádio liga, vem sempre a mesma memória. Eu também gostava de estar ali, eu já estive daquele lado, é realmente, é uma coisa que nunca mais esquece. Olha, olhamos sempre para isto com um ar crítico, não é? Um ar crítico, mas positivo. Sim, se lá estivesse, sempre. Não era bem assim que teria dito, não era desta forma, teria ido por aqui. Tens ainda continuas com esse espírito exato, crítico. Exato. E gosto de ouvir e ouço bons profissionais como tu e outros. Muito obrigado. E gosto, se não dissesse isso, saías já de imediatamente. Por duas coisas. Primeiro porque, como tu disseste bem, o bichinho está cá e há sempre aquela saudade e ao mesmo tempo há aquela vontade de também estar. E depois quando se ouve do outro lado alguém fazer um trabalho bem feito, normalmente, há sempre uma tendência não só da aprendizagem, como também de pensar, eu corrigiria ali ou corrigiria aqui, mas realmente o trabalho está bem feito, gosto de ouvir isto ou não gosto, e quando não gosto, também sou muito sincero, também mudo de canal. Agora vou ser sincero, não sei se lembram, não sei se há pessoas que naquela altura, quando nós fazíamos a rádio, uma rádio de mais brincadeira, não é? Embora nós tenhamos aqui o espírito de brincar e de fazer rádio de entretenimento, é este o nosso lema, mas naquela altura tu fazias, e eu lembro-me muito bem, que eram as noites tranquilas. Lembras-te das noites tranquilas? Era uma paixão. Eu sempre adorei. Eu comecei a ouvir rádio muito pequenito. Eu tinha um rádiozinho a pilhas, daqueles pequeninos de ouvir relato. Não sei se algumas pessoas lembraram-se disso. Agora é tudo por telemóvel, não é? E eu de noite ouvia um programa que era o Morrison Hotel. E sempre gostei de música calma. O Morrison Hotel era realmente um programa com uma mistura de música, mas sempre uma música muito pouco calmo. Principalmente porque era para a noite. E portanto era uma música que tinha muita qualidade. Tinha um locutor fabuloso, George Morrison.
E eu comecei com o bichinho de ouvir rádio logo desde muito pequenino. Entretanto, começa o Oceano Pacífico na altura que eu venho para a rádio, para a antiga Mafra FM, hoje é RCM, e acompanhei alguns programas que nem eram feitos por mim. Era o Zé Morato, na altura, que fazia o programa, o João Paulo Rolo também fazia o programa, porque eles dividiam-se, e de repente há um dia qualquer que o Zé adoece, não sei o quê, e agarram em mim e dizem, eu já lá andava a meter o nariz nos estúdios, e de vez em quando alguém me diz, tens de desenrascar, tens que ir fazer o programa. Eu disse, mas eu não, só se for um programa de música calma. Então é esse mesmo, vais fazer o da noite. É um qualquer, não é? É só aparecer na altura, tu lembras, está disponível 2 horas, siga. Não, porque agora as coisas são mais fáceis. Ainda não deste aqui uma voltinha, mas hoje nós podemos fazer a programação automática e podemos sair daqui, inclusive, e isto fica a tocar o tempo todo, não é? Naquela altura, se não houvesse ninguém lá, um automático, que éramos nós, se não tivesse lá alguém para colocar o disco, aquilo não tocava. Tínhamos que recorrer sempre às gravações, a uma cassete. Tudo era mais complicado e mais difícil. Mas havia uma coisa muito gira que aqui não temos, não vou dizer que não sentimos a falta, não temos, por isso simplesmente isso. Não temos aqui um técnico de serviço. Lembras-te, nós tínhamos havia sempre 2 pessoas de serviço, raros eram os programas em que só um é que estava. E havia sempre, através de uma janelinha, nós tínhamos um técnico do outro lado. O saudoso João Nascimento, João Aldeano, muitas pessoas. Eu há pouco aqui neste texto da apresentação que fiz aqui à nossa entrevista, disse que realmente nós aqui não sabemos para quem estamos a falar. É um mundo infindável de pessoas que nós não sabemos quem são. Pode ser 1, 2, 10, 1000, nós não fazemos a mínima noção de quantas pessoas nos estão a ouvir e que tipo de pessoa é que nos estão a ouvir. No entanto, há uma coisa certa. A nossa voz transmite quer emoção, transmite a tristeza, a alegria. Isso foi fácil de fazer enquanto homem da rádio? Era fácil de transmitir isso? Ou achas que é um exercício difícil de se conseguir? Depende do tipo de programa que fazes, mas normalmente eu fiz sempre programas que gostava muito e em que me empenhava muito. E acho que a emoção está no prazer com que tu fazes as coisas. Quando tens o prazer naquilo que fazes, dedicas de tal forma que vives o momento em que estás à frente do micro, e o comunicar, independentemente, e como tu dizes bem, sem saber quem está do outro lado, acaba sempre por ser um comunicar, é quase que mexer com a outra pessoa, quando tu consegues ter o sentimento daquilo que fazes. E eu acho que consegui, na maior parte dos casos, consegui viver os momentos com muita intensidade. E o resultado era o feedback que nós tínhamos depois. Portanto, alguns tínhamos, quando saímos à rua, e como tu dizes, bastava uma pessoa dizer, ouvi-te, gostei muito, e o empenho no programa a seguir ainda era maior. É claro. E, portanto, eu acho que qualquer um de nós que faz isto como tu fazes, como eu já fiz, como o Filipe faz, empenhamos-nos, damos aquilo que temos, trabalhamos de alma e coração para que as coisas sejam bem feitas. E eu acho que isso chega a outra pessoa e encaixa perfeitamente, a quem está do outro lado, encaixa perfeitamente, e os que gostam de nos ouvir apreciam o nosso trabalho e sentem as nossas emoções da mesma. Ao fim e ao cabo, as pessoas conhecem-nos pela voz, não é? Exatamente. Eu tenho uma situação caricata de ter estado... Ou não. Eu tenho algumas histórias bem giras. Eu tenho histórias lindíssimas de ter ido à batalha, por exemplo, e naquela altura, na batalha, houve uma pessoa que sabendo que nós éramos de Mafra, que se aproximou do nosso grupo e disse: eu gosto muito de ouvir a RCM, principalmente uma pessoa lá que é o António Galambas. Claro, e a minha cara ficou completamente vermelha, porque estava ali o António Galambas, não era aquela pessoa que ele naturalmente estaria a imaginar. É preciso saber falar na rádio para se fazer rádio. Aquele tema que se diz muito, de que se fala, o senhor tem voz de rádio. Isto é mesmo verdade? Ou hoje fazer rádio está completamente diferente? A rádio evoluiu, não é? A rádio evoluiu muito, e eu acho que hoje a voz é uma coisa que pode ser perfeitamente ajudada com o material, com o equipamento que existe. No nosso tempo não tanto, hoje mais, e com uma técnica muito superior. Portanto, eu acho que qualquer pessoa, e tu sabes tão bem como eu, qualquer pessoa pode fazer rádio, desde que tenha realmente paixão e que se saiba entregar àquilo que quer fazer e àquilo que quer que chegue às outras pessoas. Eu, por acaso, daqui a pouco hei-te de dar um apontamento de uma conversa que apanhei no autocarro um dia, deixa muito interessante. Mas vou voltar ao tema que tu estavas a dizer, de nós andarmos na rua e sermos confrontados. É muito giro,
Eu aconteceu uma vez em Palmela, era impensável naquele tempo que a nossa emissão chegasse a Palmela. Sim. Eu quando comecei a fazer rádio não chegava à Ericeira, portanto chegar a Palmela era uma coisa que estava completamente fora de questão. Passar o Tejo para lá era uma coisa fora de questão. Aliás, eu nem sabia, só víamos em Lisboa. Na altura o Jorge Ferreira no Aluzia dizendo, ouvi em tal lado e eu-se bem, temos que ir ali. Eram uns picos, não é? Eram uns picozinhos que nós tínhamos. Ouvir o que é que estávamos Mas depois tínhamos a desvantagem de, por exemplo, na Ericeira, porque estava ali mais recatada, não apanhávamos a sintonia tão bem. Geograficamente ainda hoje é complicado. É complicado. Há frequências que não chegam, ainda hoje é complicado. Mas achei giro que fui a Palmela, tinha vindo da caça um dia com os meus colegas de caça e paramos em Palmela para jantar. E entrei lá no restaurante, nem me lembro já qual era, e sentamos à mesa e ouvi, estava a passar música e o jingle passou, era o nosso jingle, sabe que giro. Aqui ouve-se a rádio. E entretanto o empregado disse, vocês aqui ouvem muito bem a rádio de Mafra. Eu disse, sim. E eu normalmente estou aqui até ao meio tal da manhã, todos os dias ouço um rapaz, faz o programa até ao meio da manhã, que é um tal de um Carlos Antunes. Não disse mal. E o meu primo olhou para mim, riu-se, os outros olharam para mim, ficaram assim, tipo, então não dizes nada, e olha, pois o programa deve ser porreiro. Não conheço, não sei quem é. E acabei o jantar, e quando acabei o jantar, disse o meu primo, olha, o senhor há bocadinho disse que o Carlos Antunes é ele estava a dizer que não sabe, mas é ele que faz programa todo. Deixe estar, pode-se ir embora que a conta está paga. Exato, pagou-me o jantar. Correu bem. Olha, Carlos, passaram muitos anos. Tens alguma situação caricata do tempo que fizeste rádio? Lembras-te de alguma situação? Eu sei que tens muitas. Eu tenho uma situação contigo, já vou revelar, mas conta lá. Tenho uma história muito engraçada que aconteceu nas marchas populares e porque estamos hoje na véspera do Santo António. Eu acho que tu deves recordar-te, ou pelo menos eu vou-te avivar a memória. Sim. Eu tinha começado a fazer rádio há pouco tempo e já tinha a mania que sabia apresentar algumas coisas. E um dia entra-me o Sr. Sarmento por minha casa adentro, muito aflito, na véspera das marchas de São João, acho eu, aqui, que eram no largo aqui de Mafra, e diz-me, não tenho ninguém para apresentar as marchas e tens que ir tu. E vocês são da rádio, sabem fazer isso. E eu disse, mas isso é um bocado complicado, como é que eu vou ser? E então, lembras-te, telefonei para a tua casa, tu foste a correr ter comigo, já não sei se era o Rui Silva também que foi ter connosco, e então tu ficaste aqui no fundo da avenida, o Rui ficou lá em cima, ali ao pé das antigas casas de banho, e eu estava na escadaria à espera que alguém por estafeta me fosse levar o papelinho a dizer que era a marcha seguinte. Chocante, foi chegar à hora das marchas, olhar para o largo e ver, não sei, mas se calhar 3 ou 4 mil pessoas paradas e pensar, olha, isto não é para mim, eu não vou ter coragem de falar à frente desta gente toda. E lembro-me que o Toy cá em baixo, portanto, devia gritar para o Rui, não sei como é que eles se entendiam, e eu ia além das marchas, só por azar houve um papel que se trocou. E a marcha que entrou no terreiro não tinha nada a ver com aquilo que eu descrevi. E toda a gente bateu-me das palmas, achou muito bem, e eu fiquei muito aflito. Inclusive até troquei o nome do arco e sei lá, foi giríssimo, foi assim daquelas cenas apanhadas à pressão. Eu tenho aqui uma situação apanhada contigo, lembro-me, recordo-me muito bem, porque foi uma invenção minha e na altura do António Merenciano, que brincávamos com todos, que nós fazíamos. Nós éramos profissionais e passávamos muito tempo na rádio e eu fazia programa de manhã e depois também fazia o outro horário de técnico de serviço para acompanhar os vários programas. E num desses dias fui até o técnico de serviço num programa à noite. E sei que estava lá, não tínhamos muito trabalho. O que é que o técnico de serviço fazia? Controlava só os níveis de som, controlava a voz, punha ali os efeitos e depois tinha uma série, quando havia muita publicidade, uma série de cassetes de arranque rápido, que era aquilo que chamávamos, para colocarmos a publicidade. E o que é que esta publicidade fazia? Nós colocávamos o DEC a funcionar e depois nos fones, nós ouvíamos nos fones o que é que estava a sair, assim como hoje estamos a fazer aqui a emissão. E eu, para fazer aqui uma maldade ao Carlos, durante o período em que estava a ocorrer o programa, e sem ser à altura da publicidade, eu não sei se tu te lembras disto, meti nos fones uma gravação minha a dizer, Carlos. E o Carlos olhava para mim e eu fazia-me de mula, que não era nada. E o Carlos, aquele aspecto, mas alguém me está a chamar, isto é o Galambas, e eu estava lá quietinho, sem fazer nada. E depois aparecia novamente na gravação, Carlos, aqui atrás. E o Carlos olhava, dentro, aqui, Carlos, não estás a ver, aqui atrás. Ele estava de um lado para o outro, a olhar de um lado para o outro. Isto eram aquelas situações. Eu lembro-me como se fosse hoje. O Carlos Antunes caiu que nem um patinho. Foi daqueles que caiu mesmo porque ele estava completamente aéreo e concentrado no programa que estava a fazer. Carlos, hoje a rádio é isto, para quem
Já fez rádio, olha, é estarmos aqui sentados com um computador ao lado, com todo o planeamento da programação, com um computador aqui à frente, com tudo aquilo que vamos dizer, preparado naturalmente em casa, com a preparação antecipada, com o iPad aqui à frente. Bom, temos os meios todos imaginários e possíveis, não é? Que nunca tínhamos naquela altura. Eu lembro-me, para fazermos um trabalho, do que quer que fosse, era mesmo uma carga de trabalho. Tínhamos que ir à biblioteca, tínhamos que ter isso tudo. Eu lembro-me também de uma das suas situações, que eras o homem que oferecias as máquinas de lavar louça e os frigoríficos, tu com o Avertino. Eu e o Avertino Ferreira. E o Avertino, não é? E o João Nascimento na técnica. É isso mesmo. Um programa que se chamava Roda Viva. A Roda Viva, é isso mesmo. Tinha um jingle muito engraçado, que o jingle, tivemos que cortar o jingle quase a meio, porque o tempo de emissão começou a ser tão curto para receber todas as chamadas, que o jingle já quase não passava, e o CD que o Avertino metia, normalmente já tínhamos CDs, e portanto o Avertino que metia um CDzinho de música country para ser uma música animada, e a música era a mesma do princípio ao fim do programa, não dava tempo, ele começava a tocar e tocava o telefone, o CD tocava e tocava o telefone, e o João cortava a música. Portanto, aquilo andamos ali durante, salvo erro, não posso precisar, acho que foram 3 ou 4 programas com patrocinadores diferentes, mas andamos cerca de um ano a fazer aquilo sistematicamente, 3 dias por semana. Era uma loucura completa em termos. E depois o giríssimo, às tais cenas todos os dias, era sairmos da rádio, no outro dia cada um tinha o seu emprego e ia trabalhar, e as pessoas iam ter connosco. Epá, quais são as perguntas para o próximo programa? Isso não sei, isso não sou eu que faço, isso é o patrocinador que manda. Mas as pessoas queriam saber quais eram as perguntas para ter tempo de estudar em casa para depois poderem telefonar. Carlos, vamos terminar, a conversa já vai com mais cerejas. Comemos uma e ficávamos aqui o tempo todo. Eu vou-te fazer só uma última pergunta para terminarmos esta nossa conversa. Agora que estás fora da rádio, que estás fora aqui do mundo e que vês a rádio numa outra perspectiva, qual é que é a importância? Esta é uma pergunta difícil. Qual é a importância da rádio, da RCM, de uma rádio do Conselho, Rádio do Conselho de Mafra? Qual é que é a importância desta rádio para o Conselho? Ou o que é que tu pensas que possa ser os pontos positivos de uma rádio no Conselho? Olha, eu tenho uma opinião muito própria sobre as rádios locais, nomeadamente sobre a nossa rádio, não é? As rádios nacionais chegam a todo lado, chegam ao estrangeiro, ok, levam toda a informação. Mas as rádios locais têm um papel primordial na vida social do nosso concelho e de qualquer concelho onde ela esteja implementada. Primeiro, porque o papel da nossa rádio não é o papel de uma rádio nacional, é o papel de uma rádio que deve chegar às pessoas que aqui residem, que deve transmitir os problemas que se passam aqui, que se preocupar com a vida das pessoas, com a tradição da zona, com a forma como nós crescemos, vivemos e nos como é que eu ia dizer, criamos alguma afinidade ao local onde vivemos, porque Mafra é uma terra neste momento, enfim, um pouco descaracterizada pelo urbanismo, pelo crescimento que teve, mas continua a ser uma vila interessante e quem vem para cá fica cá e gosta de Mafra. Deve ser a sombra do convento, que cria alguma simpatia nas pessoas que para cá vêm, mas Mafra tem muitos habitantes e há muitos problemas em Mafra que só através de um meio de comunicação como este é que por vezes se desperta a atenção das pessoas para esses mesmos problemas, ou até mesmo as coisas boas que acontecem. Portanto, não há de ser, de certeza, uma RFM, uma TSF, nem outra rádio de grande dimensão, uma rádio comercial, vai dizer que para a semana vai haver um evento, uma festinha, seja o que for, um workshop, uma coisa qualquer que se passe aqui no nosso concelho. Assim como os próprios problemas. Achas que a rádio tem agora um papel principal, dado que a crise se instaurou-se naturalmente também aqui na nossa região? Achas que a rádio tem esse papel também de poder comercialmente estar com os comerciantes e com as pessoas do negócio de Mafra? Achas que é mais um caminho para podermos divulgar os nossos produtos e fazer a nossa divulgação do concelho? Eu acho que sim, até porque, como tu disseste bem, a crise afasta as pessoas dos grandes centros. As necessidades neste momento são enormes e as pessoas não têm a mesma capacidade de compra e cada vez mais se nota que as pessoas procuram de certa forma o comércio local. E o comércio local tem que mostrar aquilo que tem, aquilo que é, a qualidade que pode oferecer, e este será um dos canais, se calhar, que poderá ajudar. Quem diz o comércio diz o resto, os serviços, tudo isso pode ser perfeitamente divulgado e pode ser ajudado a crescer de uma forma mútua.
as pessoas irão ajudando a rádio irá ajudar as pessoas, de certeza. Foi sempre esse o papel da rádio, de certa forma, ajudando na parte de comunicação cultural e ajudando também na divulgação das coisas que existem no Conselho, inclusivamente, obviamente, e a ideia daquilo que a rádio vive, da publicidade, não é? E eu acho que cada vez mais os comerciantes, os industriais, as pessoas que têm o seu negócio no Conselho de Mafra devem apostar exatamente neste sistema multimédia, que acho que é importantíssimo. É a forma de comunicar. Quem ouve a rádio, neste caso a rádio de Mafra, quem ouve a RCM são as pessoas de Mafra. São as pessoas que vêm a Mafra. No fundo, são as pessoas com um grande ou pequeno poder de compra, são eles que têm. São aqueles que vivem cá. Muito bem, Carlos, resta-me então fazer a tua despedida. Muito obrigado pela tua presença. Gostei muito de te ouvir e de te rever, já te vou dar aí um abraço. Obrigado por ter estado aqui no 1717 RCM. Obrigado, Carlos. Por poder aproveitar este bocadinho e matar saudades. Bem-aja, obrigado. Ok, bom dia. 1717.